Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. E atendendo a muitos pedidos, eu vou mostrar um dia na minha rotina de estudos. Eu peço a você que você deixe aí o seu like. É isso aí, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Você não sabe o tanto que isso ajuda quando você clica no botão do like. Eu tô aqui no YouTube, olha só, não tem nada de excepcional, tá bom? Nada de excepcional, de extraordinário, de incrível. O que tem muito aqui mesmo é o que? Repetição, porque eu já vi essa aula aqui não sei quantas vezes, beleza? Ó, eu tenho uma caneta preta, uma caneta azul, uma caneta vermelha e um marca-texto. Aqui uma xícara de café, um caderno e uma aula gratuita no YouTube do professor Léo Matos. Professor, por favor, não me dá o strike, que eu tô fazendo isso aqui pro bem do pessoal, tá bom? Não dá o strike não, porque eu tô aqui reproduzindo o seu vídeo aqui no meu canal, beleza? Olha só, pessoal, eu costumo interagir com os professores quando eu tô assistindo a videoaula, desse jeito mesmo. Eu sei que vocês vão pensar que eu sou maluco, eu sei disso, vocês vão falar, pá, esse cara é doido, cara, esse cara é doido. Vou dar o dislike porque esse cara é doido, então não faça isso. É o meu jeito de estudar. Eu fico interagindo com o professor como se eu estivesse numa aula presencial, beleza? Então aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu fiz um comentário aqui nesse vídeo, já tem 4 anos o meu comentário, olha. E de lá pra cá, volta e meia, eu assisto essa aula, porque essa aula aqui é muito importante. Essa aula aqui é muito importante, que é uma aula sobre referências mistas e absolutas. Referências relativas e absolutas. Se cair uma questão dessa aqui na prova, passa o rodo. Passa o rodo. Porque esse assunto aqui é difícil. Se a VUNESP cobrar, passa o rodo em geral. Viu? Então é um assunto que eu recomendo você estudar. Referências relativas e absolutas. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá então. Sou o professor Léo Matos, sou professor de informática aqui do Estúdio Aulas. E nós vamos falar hoje sobre um tema bastante importante nesse grande evento, essa nova série chamada de Megamentes. Vocês devem estar pensando, o que será essa série Megamentes? Nós já sabemos, né? Nós já sabemos que para entender um conteúdo, né, e não só entender, mas fixar aquele conteúdo que a gente entendeu, nós temos que repetir muitas vezes aquele conteúdo, né? Então, eu sempre falo para o aluno, não adianta você só entender, né? Você tem que chegar em casa, exercitar, repetir, até você realmente entender o conteúdo e qualquer questão que chegar para você, você saber resolver. Professor, eu só vou pedir licença aqui porque eu vou aumentar a velocidade do vídeo, tá bom? Eu vou pedir desculpa pro pessoal porque minha webcam não tá boa. Essa webcam tá muito ruim, beleza? Então, o Megamente, né, os Megamentes que vão estar outros professores participando dessa série, né, muito importante aí para vocês, eles vão trazer temas, né, nós vamos trazer temas de grande relevância para vocês que só se aprende se você repetir. Então, o objetivo dessa série nova do Estúdio Aulas Megamentes é a repetição de um conteúdo para que vocês entendam como é que realmente cai na prova, tá bom? Então, esse é o objetivo, esse é o Megamente. Olha ali. Só mostrar para vocês que eu acho que são 10 questões que nós vamos resolver nesse vídeo. Primeiro ele vai ensinar um pouquinho da teoria e já vai para as questões. A teoria aqui é muito rápida, tá? Já vai para as questões. Por isso que eu gosto do Léo Matos, por causa disso. Vamos ali. A frase para abrir essa série não é a força do gotejar da água que fura a pedra, mas sim a persistência incansável dessa ação. Gosto muito dessa frase porque ela representa a maioria de vocês. Se vocês persistirem, se vocês realmente repetirem o procedimento que vocês aprenderam, com certeza vocês vão entender. E hoje eu trago um tema de informática muito complexo, né, que as pessoas ainda não entendem muito bem, que eu tenho realmente muitas reclamações quando se trata desse tema, que é sobre as referências. Tudo bem? Quem já entende a referência, quem já entende referência relativa, referência absoluta, eu faço o seguinte desafio. Fique até o final desse vídeo que você vai ver que realmente existem informações que você ainda não sabe. E depois você fala pra mim, tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre referências relativas e referências absolutas, referências relativas e referências absolutas. Vamos lá, quando a gente fala de referência relativa, são as referências que mudam. Então você vai lembrar assim, ó, as relativas são as referências que mudam. Vamos escrever aqui, as relativas são as referências que mudam. Eu não vou fazer esse resuminho que ele faz, porque eu já fiz, né? Aqui é só para mostrar para vocês como eu faria, só que eu faria esse resuminho. Tudo bem? Eu anotaria esse resuminho no meu caderno. Aliás, eu tenho anotado aqui no meu caderno esse resuminho, beleza? As absolutas são as referências que não mudam, tá? Não mudam. Beleza? E as mistas, parte muda e parte não muda. As referências relativas, gente, elas são representadas sem o cifrão. Isso aqui é um endereço relativo, endereço e referência, nesse caso é a mesma coisa. E as referências absolutas, elas são apresentadas com o cifrão, tá? Então, sem cifrão, relativa com cifrão, absoluta. E já as... Ô, professor, aqui é o seguinte, professor. Eu vou observar uma coisa aqui rapidão, tá? Fazer uma observação aqui. O cifrão, ele não fica depois, né? Então, vamos supor aqui tem a coluna A, né? Esse cifrão aqui está tornando a coluna A absoluta. Esse endereço aqui, por exemplo, A1.
A1, se aqui for A1, né? A1. Então, a coluna é absoluta, tá absoluta. A linha 1 aqui tá relativa. O cifrão não fica aqui à direita, né? Olha. Olha aqui, ó. O cifrão não fica aqui à direita. Tá vendo? Olha, o senhor mesmo colocou lá assim, ó. O cifrão, o A, o cifrão e o 4. Então, se tiver à direita, aqui tá errado. Então, de cara, se tiver uma questão teórica assim, já tá errado. As mistas faz a mistura das duas referências, daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Vamos começar pelas referências relativas. As referências relativas são aquelas referências que mudam. Então, por exemplo, se eu tiver uma fórmula com essa referência aqui e copiar a fórmula uma linha para baixo, essa fórmula vai mudar para A5, tá vendo? Aí essa referência vai mudar para A6, mais uma linha para baixo, A7, mais uma linha para baixo, A8. E se eu copiar uma fórmula que possua essa referência para uma coluna ao lado, essa referência que era A4 vai virar B4, essa referência que era A4 vai virar C4 e assim vai. Então, a referência relativa é aquela referência que quando é utilizada em uma fórmula e a fórmula é copiada para outra célula, a referência muda. E aí vocês têm que lembrar, se copiar uma linha para baixo, muda apenas uma linha. Se copiar duas linhas para baixo, muda duas linhas. Se copiar uma coluna para o lado, muda uma coluna. Se copiar duas colunas para o lado, mudam duas colunas. Então você tem que lembrar que a referência relativa é aquela que muda. Tudo bem? Vamos ver um exemplo. Se na nossa prova caísse um exemplo prático como esse aqui pra gente entender. Vamos lá. Eu estou aqui no Microsoft Excel e eu tenho uma planilha de produtos, janeiro e fevereiro. E eu vou colocar aqui o total. Eu vou somar o B2, que é a célula que tem o 10, e vou somar com o C2 aqui, que é a célula que tem o 30. Perceba que eu já... Importante que aqui, como eu tô revendo a aula com vocês, eu não abri o Excel, mas quando eu tô estudando mesmo, assim, sem ser mostrando pra vocês aqui, eu abro o Excel para repetir. Aí eu reproduzo ali e faço como ele fez, tá bom? Usei o quê? Usei referências o quê, gente? Relativa. Referência relativa, sem cifrão. Eu vou dar um Enter, o resultado é 40. Se eu fiz aqui o resultado deu 40, agora eu quero copiar essa fórmula para as demais células. Eu posso usar esse quadradinho que a gente chama de alça de preenchimento. Se eu puxar a alça de preenchimento para baixo, o que vai acontecer? Ele vai dar o resultado dos outros. Ou posso copiar e selecionar aqui e mandar colar. Como é que eu copiei? Com Ctrl+C, Ctrl+V. Ou então posso ser assim, né? Eu seleciono o lugar que tem a fórmula aparece aqui em cima. Quando eu clico nesse botão aqui que é o copiar, copiou, não 40, copiou a fórmula, é só olhar na barra de fórmula. Selecionei aqui e mandei colar. Ó, e aí o resultado dos outros apareceram. Preste atenção no que aconteceu por trás. Olha lá, B2 mais C2 virou B3 mais C3, virou B4 mais C4, virou B5 mais C5, virou B6 mais C... Tá vendo? Ou seja, a referência relativa é aquela que muda. E já pensou se não existisse a referência relativa, hein? A gente ia ter que fazer uma fórmula para cada linha. A referência relativa ela é essencial no Excel, porque quando a gente copia, a fórmula muda de acordo com aquilo que a gente quer. Isso é uma referência relativa, tá bom? As referências absolutas são aquelas que possuem o cifrão. Isso é uma referência absoluta. E quando ela é copiada para a linha de baixo, ela não muda. Quando ela é copiada mais uma linha para baixo, ela não muda. Quando ela é copiada uma coluna para o lado, ela não muda. Tá vendo? Isso é uma referência absoluta, totalmente absoluta, porque ela não muda nem linha e não muda nem coluna quando a fórmula é copiada. Vamos ver uma aplicação prática dela. Vamos lá. Aqui eu tenho uma outra planilha. Perceba, uma folha de pagamento. Quem gosta de folha de pagamento aí? Gosta de folha de pagamento? Todo mundo tá fazendo concurso pra quê? Pra ser feliz, claro. Mas por quê? Porque a gente quer ter uma vida melhor e aí a gente gosta da folha de pagamento, né? Todo mundo gosta aí de folha de pagamento. Antes de fazer aí o exemplo de referência absoluta, olha aí na tela, vamos olhar o exemplo. Antes de fazer esse exemplo aí, dá um compartilhar nesse vídeo aí, chama a galera pra participar do ao vivo. Quem não é inscrito ainda no canal do Estúdio Aulas, inscreve agora pra receber esses conteúdos e participar de todos os eventos que o Estúdio Aulas prepara pra vocês. Mas vamos lá, aqui é uma folha de pagamento, como eu tava falando pra vocês. E quero achar o salário, então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar o número de salário e multiplicar, o asterisco, que é a multiplicação, todo mundo sabe disso, é 1. Então eu vou pegar o B4 e multiplicar pelo E1, ó. O resultado é 8.800. Já pensou você com esse salário, ó? 8.800. Então aqui está o resultado, que foi a multiplicação do B4 com E1. Agora eu vou copiar essa fórmula para as demais células. Ctrl+C, selecionei, Ctrl+V. Perceba que não funcionou como o outro. Por que que não? Por que que deu erro? Porque aqui ele pegou essa coluna aqui, o B, a coluna B. Então ele está multiplicando o B4 vezes o E1. Quando ele copiou para baixo, quando ele arrastou para baixo, é o B5 vezes o E2. É o B6 vezes o E3 e assim sucessivamente. Só que aqui tá vazio, olha. Tá vazio. O certo era esse E1 aqui, olha, ficar absoluto. Aí ele não ia mudar. Aí sim, aí o 10 ia multiplicar aqui, o 20 ia multiplicar aqui, o 5 ia multiplicar aqui, o 2 ia multiplicar aqui, o 3 ia multiplicar aqui e o 1 ia multiplicar aqui. Entendeu? Todos esses valores aqui eles iam multiplicar. Mas como ele está relativo, quando ele arrastou aqui, aqui também veio mudando, ó. E como aqui está vazio, não tem o que multiplicar. Por isso que ali não deu certo. Beleza? Funcionou. Ah, professor, usa a alça de preenchimento, quadradinho. Então vou arrastar o quadradinho para baixo, ó. Também não funcionou. Por quê? Porque quando eu copio, gente, uma fórmula que tem referência relativa, ela muda. Então, por exemplo, se eu copiar essa fórmula para a linha de baixo, ó, o que vai acontecer? O que era B4 vezes E1, na linha de baixo virou B5 vezes E2. E olha o que é o E2 aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada. Então se eu arrastar mais um pouco para baixo, olha lá. O que era B4 virou B6 e o E1 virou E3. Então não mudou. Não mudou, não. Mudou e aí atrapalhou tudo. Então o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar Excel. O B4 tem que mudar. Mas o E1 não pode mudar. Então eu vou colocar o E1 como referência absoluta. Eu apertei qual tecla aqui? Eu tô apertando F4 do teclado, ó. F4 alterna entre referências relativas e absolutas, ó. F4, 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 vai alternando. Esse agora eu coloquei o E1 como é absoluto. importante. F4. O F4 alterna entre referências mistas, entre referências relativas e absolutas no Excel. F4.
porque eu quero que ele fique fixo, absoluto, sem mover. Aí eu vou arrastar, ó, olha que espetáculo agora, vou aumentar a coluna aqui porque não tá cabendo. Olha lá, B4 vezes E1, B5 vezes E1, B6 vezes E1, B7 vezes E1. Perceba que o E1 como está como referência absoluta, não mudou de maneira nenhuma, tá vendo aí? Então isso é uma referência absoluta. A absoluta não muda, a relativa muda, tá vendo? Vamos voltar lá. Agora que a gente já aprendeu a referência relativa e absoluta, vamos para a referência mista. A mista, ela é assim, ó, parte dela é absoluta e parte dela é relativa. Como é que a gente vai saber qual é a parte absoluta e relativa? O cifrão sempre fica imediatamente antes daquilo que ele quer bloquear. Então o cifrão aqui não está antes do A, ó, está antes do 3. Então a linha está absoluta. A linha está absoluta. Porém, a coluna, ó, não tem cifrão, a coluna está relativa. Linha absoluta, coluna relativa, referência mista. Aqui no outro caso, ó, a linha não tem cifrão antes dela, a coluna tem cifrão imediatamente antes dela. Aqui a coluna está absoluta e a linha não tem cifrão, ela está relativa. Referência o quê? Mista. Então a referência mista, parte é absoluta, parte é relativa. Então agora a gente já aprendeu relativa, absoluta e mista. Vamos pro exemplo e depois a gente já vai para questão de prova, para praticar. Olha para cá, vamos um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma tabela. Vamos lá, vamos pro exemplo. Vou fazer uma tabela aqui. Aí eu tenho a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. E aí eu tenho a coluna A e coluna B. Beleza? Olha aí. Aí eu vou colocar uma fórmula aqui, ó. B7 mais cifrão C8 mais C cifrão 2. Perceba bem a fórmula. Parte é absoluta e parte é relativa. Parte é absoluta, parte é relativa. Vamos lá. Olha aqui. Vou selecionar. Vou copiar. Vou copiar essa fórmula. Pode ser com a alça de preenchimento arrastando para baixo. Ou pode ser copiar e colar. Quando eu arrastar para baixo, eu estou copiando da linha 1 para a linha 2. Então só estou mudando uma linha. Aqui, nesse caso aqui, não vai mudar a coluna, porque ele está dentro da coluna A. Então o B7, aqui ó, vai continuar B7. O que vai mudar é a linha. Então aqui vai ficar B8 mais C9 mais C2. Onde está relativo, muda. Onde está absoluto, não muda. Mas aqui o C não vai mudar, esse C não vai mudar. Não é porque ele está absoluto. Ele não vai mudar é porque a coluna não muda. Ele só ia mudar se copiasse para cá, ó. Aí tudo bem, a coluna ia mudar. Então ali não vai mudar, não é porque está absoluto. Ali não vai mudar é porque não muda a coluna. A linha não vai mudar aqui, porque aqui está a absoluto. A linha 2 está absoluta. Não vai mudar. Mas aqui que está relativo, o 8 vai virar 9. Aqui vai virar 10. Aqui vai virar 11. Aqui o 7 vai virar 8. Aqui vai virar 9. Aqui vai virar 10. E o B não muda, porque a coluna continua fixa. Essa coluna aqui continua fixa. Não muda. Só se copiasse para cá. Aí aqui sim ia mudar. Se copiasse para cá, aqui sim ia mudar. Se copiasse para cá, aqui sim ia mudar. Ia mudar se tivesse relativo, igual esse C aqui. Esse C aqui está absoluto, ó. Mesmo que seja copiado para cá, como ele está absoluto, aqui vai continuar sendo C. Se tivesse relativo, quando copiasse para cá, aqui ia virar D. Igual bem aqui que aqui tá relativo aqui, ó. Aqui quando copiar para cá vai realmente virar D aqui vai virar D. Entendeu? Mas aqui não, só onde está relativo que vai. Aqui dentro não vai mudar porque aqui não muda a coluna, vai mudar só as linhas. Não estou mudando coluna, então não tenho que me preocupar com a coluna, porque eu só me preocupo quando eu saio da coluna. Então eu só tenho que me preocupar em mudar uma linha, porque se eu copiei do A1 para o A2, eu só mudei uma linha. Então esse B7 vira B8, porque ele é relativo. Esse cifrão C continua C, que ele está bloqueado, e mesmo assim se não tivesse também não ia mudar, porque eu não saí da coluna, e esse 8 vira 9, porque não tem cifrão antes dele. Mas C continua C, porque eu não saí da coluna, não é porque ele tem cifrão, ele não tem cifrão, ele está relativo, mas eu não saí da coluna e ele não muda, porque eu não tenho que me preocupar com coluna nesse momento. E o cifrão 2 está dizendo que tem que permanecer 2 porque ele está absoluto. Aqui o B8 vira B9, o C9 vira C10, e aqui o C2 continua C2 porque está absoluto. B10 mais cifrão C11 mais C cifrão 2 está absoluto. Não muda. Agora perceba o outro exemplo. Eu vou copiar do A para o B, ó. Vou copiar da coluna A para a coluna B. Vou arrastar a alça de preenchimento para o lado. Perceba, eu estou na linha 1. Agora a coluna relativa muda. A linha relativa também vai mudar. A linha relativa vai mudar quando descer. Quando tiver na mesma linha aqui, ó. Quando tiver na mesma linha aqui, independentemente se a linha está relativa ou se a linha está absoluta, não muda. Só muda quando mudar de linha. Continuo na linha 1, mas vou para a coluna B. Então eu mudei quantas colunas aqui quando eu passei de A para B? Responde aí no chat. Eu pulei quantas colunas aí quando eu copiei de A para B? Copiei quantas colunas? Responde aí no chat, vamos participar. Aí vai virar isso C. Mesmo, isso mesmo. Pulei uma coluna. Então tem que mudar uma coluna. Esse B vai virar C porque ele está relativo. O 7 continua 7 porque eu não saí da linha. Se eu não sair da linha, eu não tenho que me preocupar em mudar a linha. Esse cifrão C aqui tá o quê, gente? O C tá absoluto. Esse C vai estar absoluto, vai continuar absoluto.
E esse C relativo aqui vai virar D, porque está relativo. E esse C não vai mudar porque ele está absoluto. Absoluto, não muda. O 8 continua 8 porque eu não saí da linha. Mas C não tem cifrão, vira D. E o 2 continua 2 porque eu não saí da linha. E também ele está absoluto. Tudo bem? Então olha como é que ficou o esqueminha. Fixa isso aí enquanto eu bebo uma água. Vai lá. Fixa isso aí enquanto eu bebo uma água. E aí, galera, vocês estão assistindo de qual estado? Bom, professor, aqui, olha, aqui vai o B, aqui vai virar D, porque está relativo. O C vai continuar absoluto. E esse C vai virar D. Esse B vai virar C. Aqui, esse B vai virar C. Esse B vai virar C. O 8 aqui vai continuar 8. Aqui vai continuar 8, porque não mudou a linha. Aqui, ó, vai ficar C8. 8, C8. Aqui vai continuar, como é que se diz? Fixo, porque está absoluto. E aqui vai ficar C9. Aqui vai virar D. Aqui vai virar D. E aqui vai continuar 2. Não porque está absoluto. É porque a linha é a mesma linha. Aqui é a mesma linha aqui, ó. Não é porque está absoluto 2. Só vai mudar a coluna. A linha é a mesma. Continua sendo a linha 2. Fala aí de qual estado vocês são. Não esquece de se inscrever no canal do Estúdio Aulas e aplicar aquele sininho lá, né? Aquele sininho para receber as notificações. Quem tá gostando da aula aí? Fala aí. Quem tá gostando da aula, lá o likezinho lá embaixo, ó. Quem tá gostando da aula, dá um like lá embaixo. Beleza. Quem não tá gostando também pode dar. Não tem problema nenhum. Beleza. Bebi minha água. Vamos lá. Veja bem. Vamos voltar pra cá. Então agora a gente já sabe o que é uma referência relativa, o que é uma referência absoluta, o que é uma referência mista. Beleza, isso aí, gente, é tranquilo. A gente entender o conteúdo é tranquilo, né? No curso presencial, quando a gente tá no curso presencial, a gente vê todo mundo alegre ali, entendi o conteúdo, professor legal, que nem vocês estão no chat aí, professor muito massa, gostei. Mas quando vai para o exercício, começa a complicar um pouquinho mais. Então por isso eu trouxe, eu acho que foram 13 questões sobre o assunto, pra gente realmente virar um megamente no assunto e não esquecer mais como fazer as questões de referências relativas, absolutas e mistas. Vamos começar as questões, vamos lá. Perceba bem, questão de número 1. Nós vamos começar com as questões mais simples e aí vocês vão junto comigo resolver todas essas questões aí. Perceba. Em uma planilha eletrônica do Excel para expressar a célula D1 em termos absolutos. D1 eu quero em termos absolutos. Questão muito tranquila. A resposta é a letra B. Cifrão D para deixar a coluna absoluta. Cifrão 1 para deixar a linha absoluta. Questão de número 2. Que alternativa corresponde a uma referência absoluta no Excel? Tá tranquilo também. Referência absoluta. Essa aqui só está a coluna. A absoluta é a letra D, porque está toda absoluta. Essa aqui está toda absoluta. Essa aqui tá mista. Essa aqui tá mista. E essa aqui tá relativa. Essa aqui tá relativa. Então a absoluta mesmo é a letra D, que tá toda absoluta. Coluna absoluta. Então essa aqui é uma referência mista. Aqui só está a linha absoluta. Então aqui é uma referência mista. Aqui não tem nada absoluto. Aqui é uma referência relativa. Aqui é uma referência que não existe. Agora essa aqui é uma referência absoluta. A coluna absoluta, linha relativa. Então a resposta é a letra D. Beleza? Vamos dar um abraço aqui pra galera que falou. Ana Dalto de Minas Gerais, Marcel. Ali ele só se confundiu, mas é coluna absoluta e linha absoluta. Farias aí do Pernambuco, né? Eliane Bernardo, São Paulo capital, Renivaldo Araújo, Palmas, Tocantins, a galera do Brasil toda aí ligado no Estúdio Aulas, né? Fabiana Sobral de São Paulo, Solange Abril de São Paulo, Renata Neres aqui de Brasília, Taguatinga, Distrito Federal, já morei em Taguatinga, Renata. Abraço pra todo mundo aí, José Raimundo do Belém do Pará aí, tranquilo, uma galera aí. Ó, o que é o ser usado a alça de preenchimento, que é o quadradinho, imediatamente antes da linha, né? Não é isso? Imediatamente antes da coluna, que é o que eu falei, ó, imediatamente antes daquilo que quer fixar. Então até aí tá correto. Esse procedimento evita. No aplicativo Excel, um sinal de cifrão deve ser utilizado imediatamente antes de uma referência absoluta a ser fixado. Esse procedimento evita que a referência da célula possa ser alterada ao ser usada uma alça de preenchimento ou comandos como copiar e colar certinho. Tá certo. Questão que a referência da célula possa ser alterada ao ser usada a alça de preenchimento, que é o quadradinho, ou os comandos copiar e colar. Questão certa do CESP, questão correta. Viram? As 3 primeiras questões foram tranquilas, né? Mas vocês perceberam que a questão do CESP ela foi mais trabalhada ali, né? Foi bem trabalhada para que alguns errassem. Vamos para a questão de número 4. Vamos lá. Questão de número 4. Perceba bem. Questão de número 4. No Microsoft Excel, o procedimento denominado referência absoluta possibilita que, ao se copiar na planilha a fórmula de uma célula para... né? O procedimento denominado referência absoluta possibilita que, ao se copiar na planilha a fórmula de uma célula para outra célula, o programa ajuste automaticamente. Não vai ajustar nada. É absoluta, não vai ajustar nada. Outra célula, o programa ajuste automaticamente a fórmula para que ela se adapte à nova célula. Perceba bem, o que vocês acham aí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Olha o que ele falou. Falso, referência, né? absoluta, e falou que a fórmula se ajusta. Ó. Olha lá, ele fala que o programa ajusta a fórmula. Gente, se é referência absoluta, ela não muda. Se ela não muda, ela não ajusta. Quem ajusta é a referência relativa. Então essa questão está o quê? Errada. Marcelo JB Santos, São Paulo aí também. Beleza, a questão está errada. Beleza, vamos para a questão de número 5.
Questão número 5 é de uma banca um pouco desconhecida aí no cenário de concurso público, que é a NCE. Olha a questão que ele fala aí. A figura a seguir foi extraída do Excel. E aí ele já te dá uma dica aqui, o seguinte, que a célula que está selecionada é essa aqui. Só que quando eu copiar, eu não vou copiar o 7. Tem muita gente que erra a questão pensando que quando copia, copia o 7. E pode ver que vai ter a opção de marcar 7 aqui, ó. Não copia o 7, copia a fórmula, e a fórmula aparece aqui na barra de fórmula. Então, se usar o comando Ctrl+C, que é copiar, e colar na célula D3, o seu valor vai ser qual? Então, ó, vou copiar essa fórmula que está no D1 e vou colar ela no D3, ó. Então ela vai ser colada aqui no D3. Qual vai ser o resultado? O que ele vai fazer aqui, professor? Ele vai ajustar a célula. Ele vai ajustar aqui. E também não vai ser, com certeza não vai ser 64 mais 128 mais 256. Não vai ser. Senão ficaria errado. Aí o que vai acontecer é o seguinte, ó, a célula tá assim. Tá assim. Igual a 1 até C1. É isso que tá, né? Ele quer colocar na D3, né? Então, ele quer colocar na D3. Quando ele colocar lá na D3, vai mudar o A1. Aqui vai virar, aqui dentro aqui vai virar B1. Vai virar B1. Vai virar B2 até C2. E vai virar C3 até, vai ser assim, ó. Aqui vai ser A, vai virar, aqui vai virar B, aqui vai virar C, aqui vai ser C. C. Ah, professor, isso aqui é a parada. Esse assunto é difícil, hein? Mas é assim, A1, A, B, aqui A1 para D3, né? Duas linhas e duas colunas. Duas linhas e duas colunas. Vai ficar C3 até... Vai ficar C3 até... Nossa, cara, eu esqueci. Vai ficar C3 a B, C. ABC. Peraí. A1 até C1. Vai colocar em D3. Mudou 3 linhas. A coluna não muda. A coluna não muda, maluco. A coluna não muda. Haha, professor. Lembrei, viu? A coluna não muda. Vai ficar A3 até C3. A coluna não muda. Então é A3. É A3 até C3. A coluna não muda. Então é esse valor aqui mesmo. 64, 128 e 256. A coluna não muda. É isso mesmo? É, a coluna não vai mudar. Vai continuar na coluna D. Aí vai mudar só a linha. Aqui tá na linha 1, linha 2, linha 3. Mudou a linha. Então vai ser A3 até C3. Aí vai ser 64, 128, 256, né? 8 e 4, 12 com 6, 18. Vai dar a letra C ali. 2 mais 6, 8. 8 e 5, 13 e 1, 14. Vai dar 448. Esse assuntozinho é chato, hein, bicho? E é porque eu já vi essa aula várias vezes. Tá. Então perceba bem, eu costumo falar para os alunos fazerem assim. Você pode fazer ali direto no desenho, mas nem sempre vai dar certo, tá? Porque vai dar trabalho. Ou você pode fazer o esqueminha que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá, qual é a fórmula que está aqui nessa célula? Qual é a fórmula que está aqui nessa célula? Não é igual soma A1, 2.C1, não é isso? Então quando eu copiar para baixo, ele quer copiar do D1, ó, para o D3. Quando você copiar e colar nas linhas de baixo, você já sabe como é que vai ficar, que a gente aprendeu. Essa fórmula aqui na linha de baixo, ó, vai ficar essa fórmula que está aqui. Como é que vai ficar na linha de baixo? Vamos lá, tira essa seta aqui. Na linha de baixo, essa fórmula ela vai ficar assim, ó, igual soma. Se copiou só do D1 para o D2, vai virar A2 até C1.
Isso se copiar do D1 pro D2, mas ele quer copiar do D1 pro D3. Pro D3 vai ficar assim, ó, soma A3, 2 pontos C1. Então, do jeito que tá aqui A1 até C1, se eu copiar uma linha para baixo, vira A2 até C2. Né? A2 até C2, eu coloquei C1, foi A2 até C2. Beleza? E se copiar mais uma linha para baixo, vira A3 até C3. Exatamente. Porque ele vai mudando uma linha. Ele vai mudando uma linha para baixo a cada vez que você vai copiando. Entenderam, galera? Então, ó, se a fórmula é A1 até C1, uma linha para baixo, A2 até C2. Mais uma linha para baixo, A3 até C3. E ele quer saber qual é o resultado que vai ficar no D3. Vamos lá. Se é a soma de A3 até, para quem ainda não aprendeu isso aqui quer dizer até C3, é isso aqui, a soma desses três aqui, ó. A3 até C3, tá? Pelos valores, se você quiser somar, você pode somar aí. Vamos lá, ó, 256 mais 64 e mais 128, tá? Então aqui você pode fazer a soma aí. Faz a soma aí na calculadora. Vai lá, faz a soma na calculadora aí. Professor, tem que levar a calculadora para aula? Claro que não, você vai ter que fazer na mão. Mas pode fazer na calculadora, pode fazer na calculadora. Vai dar o quê? Vai lá, ó, 256 mais 64 mais 128. Quanto que deu aí? Deu 448. A resposta é a letra C. A resposta é a letra C. Entendeu a questão, gente? Então, essa questão aí é uma questão típica aí, tá? É uma questão típica das referências relativas e absolutas que podem cair na prova de vocês, tá bom? Então a resposta é a letra C, 448. Vamos para a próxima questão. Perceba bem. A princípio parece que as questões vão ficando mais difíceis, mas vocês têm que repetir o mesmo assunto, que realmente você vai ficar craque quando se fala de referência relativa e absoluta. Aí você deve estar pensando, professor, você falou que ia fazer uma coisa mais fácil aí. Vamos lá. Olha o que eu ia fazer. Eu não gosto de fazer assim no desenho. Léo Matos, não gosto de fazer no desenho. Eu costumo fazer assim, ó. Que inclusive a gente vai usar essa técnica em outras questões aí. Eu costumo fazer assim, ó. Eu pego a informação que ele deu, ele falou que no D1 tem a fórmula igual soma, A1 até C1, e ele fala que vai copiar do D1 pro D2. Olha a informação que ele me passa. Ele fala que no D1 tem essa fórmula e que vai copiar do D1 pro D2. Então eu tenho que saber como é que vai ficar a fórmula quando copiar do D1 pro D2. Não é D2, Léo Matos, não é D2. É isso mesmo que eu tinha esquecido, professor. Pois, Léo Matos, é D3, Léo Matos. Beleza, eu sei que D3. eu esqueci. Quer dizer, não mudou a coluna, mudou a linha. Não mudou a coluna. Então aqui vai ficar a linha que mudou. Duas linhas que mudaram. Então vai ficar A3 até C3. Aqui. Vai ficar assim, soma de A3 até C3, porque mudaram duas linhas. A coluna não mudou, continua na coluna D. A coluna não mudou, continua na coluna D. A coluna não mudou, continua na coluna D. Então, quando copia do D1 pro D3, que é o que ele pede, ele fala aqui, ó, D1 para D3, o que muda nessa fórmula? Muda quantas linhas? Muda duas linhas. E quantas colunas mudam? Nenhuma. Então, coloca aqui do lado um resuminho, ó. 0 colunas, 2 linhas. Eu coloco o resumo aqui do lado. Porque é esse resumo que vai mudar a fórmula. É esse resumo que eu vou mudar na fórmula. Então, olha lá, soma A1. É para mudar quantas colunas aqui? 0 colunas. Então, continua A. Linha 1, vai virar quantas linhas com duas a mais? 3. 2 pontos. C, vai mudar? Não, 0 coluna. 1, vai mudar? Não. Não, sim. Peguei vocês. Sim, vai mudar. 3 linhas. Então, olha aí. Quando eu copiar do D1 pro D3, mudou 0 colunas e mudou 2 linhas. Então, mudou 0 colunas, ó, não mudou nada do A e nem do C, mas mudaram 2 linhas aqui. Então, eu uso essa técnica aqui. Eu acho muito melhor fazer assim do que ficar fazendo no desenho. Mas você pode fazer nos dois, tanto no desenho quanto dessa maneira. Só que você vai ver uma questão daqui a pouco. Se você não usar essa maneira, você não vai conseguir resolver a questão, tá bom? Vamos pra questão, vamos lá. Questão de número 6. Vamos lá. Questão de número 6. Olha a questão. Em uma planilha do Excel, um agente digitou o conteúdo abaixo. O valor da célula C1 e os valores da célula C2 e C3 após arrastar a célula C1 pela alça de preenchimento serão. Então olha o que ele está falando. A fórmula que está no C1 é essa. E aí o cara pegou a alça, que é o quadradinho, vai cair na nossa prova quadradinho, vai cair alça de preenchimento. Quando eu copiar uma linha para baixo, ele quer saber o que vai acontecer, quais são os valores que vão ficar aqui. Então vamos lá. Vamos arrastando, ó. Ele vai colocar na C3. Então vamos... ele quer saber os valores que vão ficar ali. Primeiro eu vou fazer A1 mais B1. A1 mais B1. 5 mais 2, 7. Então aqui começa com 7, né? Então essa e essa tá fora porque começa com 7. Agora, quando ele copiar para baixo. Bom, se tá assim, absoluto, tá absoluto e a linha tá relativa. Mais B relativo e linha absoluta. Então vamos fazer. Ele vai copiar para o C2. Então, a coluna está absoluta, não muda, continua A. 2 mais B1. O B muda. Mais B1, deixa eu ver aqui, B, só entender ali, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver ali se dá pra resolver. Não, não dá pra resolver assim não. A linha mudou. É 3 mais 6. A linha mudou, é 3 mais 6. Cara, eu já vi essa aula não sei quantas vezes. É 3 mais 6. 3. A coluna não muda. 3. Mas aqui não vai mudar a mesma coluna, porque já tá dentro da coluna aqui, ó. Não muda a mesma coluna, já está dentro da coluna, a coluna não muda. A coluna só mudaria se copiasse para cá, ó.
Aí sim mudaria, mas aqui não vai mudar mesmo. A coluna não muda mesmo. Não é porque ela tá absoluta e tal, é porque ela não vai mudar mesmo, só a linha. A linha é importante, tá absoluta ou não. O A1 virá A2, porque aqui tá relativo aqui, ó. A linha 1 tá relativa, a linha 1. Então aqui vai virar A2. O A2 é 3, vai ficar 3 mais o B1. O B1 é 5, é a letra B de bola. Aí vamos pegar o 9. Vamos pegar a outra linha. Quando ele copiar aqui para C3 aqui, ó. Como esse 1 tá relativo, esse 1 bem aqui tá relativo, ó, vai ficar A3 aqui. Aqui vai ficar A3. A3 é 4. 4. Só que esse aqui tá absoluto, ó, não muda, ó. Esse aqui tá absoluto. Esse B1 tá absoluto. A linha 1 tá absoluta aqui. Eu vou puxar essa seta aqui para você ver aqui, ó. Fica 4 mais 5, 9 aqui, ó. Porque aqui tá absoluto. Aí a resposta é a letra B. Isso aqui tá dizendo que a coluna tá absoluta, então continua A, tá? E mesmo se não tivesse absoluta, ia continuar A. Aí você fala, como assim, professor? Se tá absoluta, não, continua A, mas se não tivesse absoluta, ia virar B. Não, só vira B se eu copiar pra coluna do lado. Nunca esqueça isso, essa é a maior dúvida do aluno. Quando eu copio uma linha pra baixo, eu mudo uma linha, vai virar 2. Mas a coluna não tem que mudar não, quer ver, ó? B, não tem cifrão, vai continuar B, porque eu não saí da coluna. Agora esse cifrão 1 aqui tá bloqueando a linha, que vai continuar 1. Aqui continua A, o 2 vira 3, o B continua B, e o 1, que tá absoluto, continua 1. Então olha como é que a nossa fórmula ficou. Agora a gente tem que só saber o resultado, porque ele quer o resultado. Vamos lá. Se na primeira é A1 mais B1, é só você ver aqui, ó. A1 é 2, mais B1 é 5. Então o resultado aqui é 7. No primeiro deu 7. No segundo, A2 é quanto? A2 é 3. Mais B1 é quanto? B1 é 5. 3 mais 5 vai dar 8. No terceiro aqui, A3 é quanto? A3 é 4. Mais B1 é quanto aqui, ó? B1 é 5. 4 mais 5 vai dar quanto? 9. Então ficou, ó, 7, 8 e 9. A resposta é a letra B. Tá vendo? Pessoal, beleza? Resposta é a letra B. PC. Aqui eu acho que deu pra ver como que eu estudo, né? Eu vou treinar a digitação e por isso eu vou ter que encerrar o vídeo. Mas é assim que eu estudo, né? Nada excepcional, como eu disse. Tá bom? Desejo sorte pra vocês. E olha que eu já tinha visto essa aula um monte de vezes. E já tinha, eu acho que a última vez que eu vi tem um mês mais ou menos, já tinha esquecido. Por isso que é importante ficar repetindo, né? Valeu. Grande abraço.